Vamos hoje falar, e por favor não me deixem falando sozinha, espero que seja uma conversa, é um assunto eu acho muito interessante, eu tive que estudar bastante e aí mesmo assim não vou dizer que eu tenho razão de tudo aqui não, se tiverem pessoas com outros pontos de vista, sintam-se à vontade, para termos mesmo uma conversa fraterna a respeito desse assunto que, quando acontece, toca todo mundo, né? Então vamos falar sobre o desencarne coletivo. Vamos considerar o desencarne coletivo quando um grupo pequeno ou razoavelmente grande desencarna numa mesma circunstância, né, por algum motivo, praticamente ao mesmo tempo, né? Lembrando as palavras de Jesus, só para nós termos uma base, né, que isso de desencarne coletivo tem muita gente que já associa porque é a transição planetária, né? Não necessariamente, né? Esses desencarnes coletivos sempre existiram, né? E já dizia Jesus, trouxemos essa passagem de Jesus que está em São Marcos, capítulo 13. Jesus já falava para os apóstolos, né? Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, né? Então, na verdade, os desencarnes coletivos já aconteciam antes de Jesus também, né? Sempre teve, né? E aqui Jesus fala um pouquinho, né, das coisas que vão acontecer, que têm acontecido, né? E uma coisa, eu não quero divagar muito a respeito, filosoficamente interpretando as palavras de Jesus, né? Mas quando ele fala isso aqui, né, eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Essa geração a que Jesus se refere também somos nós. Porque se nós pararmos para pensar, nós somos espíritos eternos. Vá saber quem daqui estava jogando, né, pedra na cruz. Então, quando ele se refere a essa geração, não necessariamente é aquela geração que estava encarnada naquele momento, mas a geração de espíritos imortais que estamos, né, no planeta Terra, né? Então é um ponto interessante a considerar quando ele fala essas gerações, né? Então, compreendendo que Jesus meio já anunciava, né, esses fatores, essas coisas que estavam e continuam acontecendo, vamos entrar então um pouquinho mais no tema. E isso aqui não estava em livro nenhum, isso fomos nós mesmo, Constância e as inspirações que aconteceram, para a gente categorizar os tipos de desencarne coletivo. Isso é só para a gente ter uma noção de diferentes tipos, então, das categorias. E eu trouxe, para a gente ter uma ideia, números impressionantes classificando cada um, né? Então, na primeira categoria, nós classificamos os desencarnes coletivos indiretamente causados pelo homem. Ou seja, ou é alguma falha mecânica, que daí foi por falta, né? Foi por negligência de alguém, ou algum incêndio indiretamente causado, né? Então, quaisquer fatores indiretamente causados pelo homem mesmo, né? Por exemplo, em 77, que teve a colisão de dois aviões, da Pan Am e da KLM, eu acho que ainda é o acidente aéreo que causou mais mortes, 583, né? O naufrágio desse navio nas Filipinas, em 87, 3.000 pessoas desencarnaram nesse acidente, nesse naufrágio.
Um desastre industrial de Bhopal, na Índia, em 84, 19 mil pessoas desencarnaram. Uma explosão na fábrica na China, veja, muito tempo, né? Muitos séculos atrás, 20 mil. Né? Na China também teve a queda dessa represa, Banqiao, em 75, 171 mil pessoas desencarnaram, né? Por causa de enchentes, porque daí muitos rios encheram e alagamentos e tal. Né? Então você veja, isso, acidentes causados, mortes causadas indiretamente pelo homem. Né? Outra categoria que nós identificamos, que são nós conhecemos bem, né? Os cataclismos ou os desastres naturais. Lógico, não são causados pelo homem per se, né? Porque de uma forma ou de outra o homem afeta o ambiente, né? E o meio ambiente responde, né, às ações que o homem, que a humanidade, né, faz agora, né? Então, de uma forma ou de outra, tem mãozinha de homem também, né, da humanidade. Mas nós temos que compreender que os cataclismos e os desastres naturais também, já porque está acontecendo tudo isso, porque é fim do mundo, porque é transição planetária. Não, sempre houve, né? Sempre tiveram cataclismos, sempre tiveram desastres naturais de grande porte, né? A Terra passa por ciclos, né? Então, volta e meia, alguma coisa acontece, é cíclico. Tudo na vida é cíclico, né? Vocês já perceberam que você está naquela maré boa, daqui a pouco, parece que vem tudo de ruim, né? Aí volta a maré, a vida é cíclica, né? Nessa categoria nós trouxemos também vários números aqui. Um earthquake na China, um terremoto na China em 1920, matou quase 300 mil pessoas. O tsunami, esse todo mundo lembra, né? O tsunami no Oceano Índico, em 2004, foi em dezembro, acho, quem me lembra, em dezembro, né? 280 mil pessoas. O ciclone Bola, que aconteceu no Paquistão em 1970, 375 mil. Isso são tudo dados aproximados, né? Pra gente ter em mente, né? Nada é certinho, é aproximado. Outro earthquake que teve na China em 76, mais 450 mil. E teve essa enchente na China, que vários rios também encheram, né, e ocasionou a morte de 1 a 4 milhões. Eles não sabem identificar certo quantas pessoas realmente desencarnaram nesse alagamento, né? Você está vendo que está aumentando, né? Do slide anterior, está aumentando aqui agora os cataclismos e os desastres naturais. Qual será a terceira categoria? Alguém palpita? Porque nós vimos o quê? Nós vimos indiretamente causados pelo homem, os desastres naturais, e o terceiro, diretamente causado pelo homem, que não à toa são os que causaram o maior número de mortes, infelizmente, causados por nós mesmos. E eu só trouxe, tinha lá a lista, né, de 10, eu só trouxe o top 3 aqui. Em terceiro lugar, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, desencarnaram cerca de 16 milhões. Isso aqui eu achei muito interessante, porque a gente não para pensar nesse segundo do comércio de escravos como um fator, como uma situação que gerou mortes, mas parando para analisar, o comércio de escravos vindos da África para o continente americano em geral, né, de norte a sul, ocorreu por séculos. Você vê, do século XV ao século XIX, e aproximadamente 60 milhões
de africanos e outros tipos de escravos desfaleceram nessa situação. E top 1, o número 1 mesmo, que causador de mortes, foi a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, estimado de 50 a 85 milhões de espíritos retornaram à vida verdadeira, né? Então, é impressionante, se a gente para, né, para analisar esses números, quantas almas, né, quanta gente afetada, né? Por quê? Por quê? Por que é que isso acontece? Né? Nós temos então que parar, nós, principalmente da doutrina espírita, que sabemos da lei de reencarnação, nós temos que compreender a lei de destruição e a lei do progresso. Essas são leis naturais, ou seja, leis imutáveis. Não é lei aqui que a gente fez e daqui a pouco, né, expira a lei, não. São leis naturais, leis imutáveis. Então vamos compreender um pouquinho dessas leis para compreender as razões, tentar, né, dos desencarnes coletivos. Isso é do Livro dos Espíritos, a pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso é que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos, né? Então a gente compreende como destruição, que na verdade é uma transformação. Como é que é? Na vida nada... Nada vazio. Uhum. Tudo se transforma, né? 737... Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aí você veja, né? Se a gente parar mesmo para analisar, a pergunta tá meio off, né? Porque a gente vai falar que castiga. A gente não tem que entender isso como um castigo para a humanidade. Deus não está nos castigando, né? Mas respondendo a pergunta, para fazê-la avançar mais depressa. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Como assim? Por quê? Como assim para fazer a gente avançar mais cedo, mais rápido? Por vários motivos, né? Quando um desastre dessa magnitude acontece, você pode parar para observar. Tem um avanço tecnológico, no caso de uma peste, logo vem uma vacina, logo vem, né, todo aquele lado científico é desenvolvido e tecnológico. Quando acontece um tsunami desses, a humanidade se toca. Acontece de uma forma ou de outra um certo avanço moral, né? Então, comove, né? Então, de alguma forma ou de outra, esses desastres de grande porte tocam a gente e empurram a gente para frente, né? Vamos lá, meu povo, estão meio dormindo, né? Vamos despertar para o nosso melhoramento e para a nossa evolução, né? E só para encerrar essa compreensão assim em linhas gerais, a pergunta 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma, né? É aquela coisa, poxa vida, tá lá, anos, séculos, o povo não se mexe, o povo não vai para frente, né? Tem que dar aquela chacoalhadinha, né, para ver se o povo acorda, né? Mas lógico, esse tema nós temos que ver por vários ângulos diferentes, né? Um dos motivos esse, mas nem todos se aplicam a essa razão, né?
Aí vem uma pergunta que comove, né? Por que nesses desastres Deus permite que inocentes padeçam? Né? Tudo bem, aí a gente pensa, tudo bem, né? Os caras já são adultos, vivem pisando na bola, mas e as crianças, Jesus, né? Por que fazer as crianças padecerem? Por quê? Né? Ninguém paga o que não deve, não é mesmo? Então vamos compreender também algumas razões por detrás disso. Primeiro, nós sabemos, né? A lei de causa e efeito. Ninguém paga o que não deve. A criança, mesmo a criança que desfaleceu, não desfaleceu à toa. Existe, lógico, para nós agora, nós a vemos como uma criança simples, inocente, né, ingênua, mas nós sabemos, nós somos espíritos imortais. Vá saber, né, o passado de cada um de nós. Então é o mesmo sentido, né? O inocente de hoje não necessariamente foi o inocente de ontem. Então a gente não pode questionar, né? Nesse sentido, puxa, mas Deus castigou a criança, né? E como nós sabemos, não sei quem lembra, acho que nós vamos falar um pouquinho mais adiante também, aquele caso do circo de Niterói. Alguém lembra desse... Teve... Que ano foi, mãe? 58, 56, 58. Com todo respeito, eu ainda não era nascida, mas... Mas, para quem não sabe essa história, em Niterói estava tendo um espetáculo de circo. E você vai o quê? Circo é praticamente criança que vai, né? E o circo, a tenda, né, a lona do circo começou a pegar fogo. E ó, desabou em cima de todo mundo praticamente. Né? Tivemos sobreviventes, lógico. Mas a grande maioria... Então é um tipo de desastre que faz a gente ficar realmente, né, pensando. Então vamos falar, na revista Reformador, Emmanuel esclarece um pouquinho a respeito desse caso, por exemplo, né? E eu tô falando isso por causa da lei de causa e efeito mesmo, né? A gente fica dizendo, poxa, mas as criancinhas, um circo, só criança? Segundo Emmanuel, na revista Reformador, as pessoas que estavam naquele cenário, que desfaleceram, eram cúmplices de situações de circos romanos que incendiavam, botavam fogo nos cristãos da época, né? E vieram naquela encarnação, portanto, né, para tirar do seu perispírito esse karma, se vocês querem dizer assim, né, a culpa de ter feito isso no passado. Vai século, vem século. Você veja, né? Do tempo de Roma antiga até agora, um já foi, viveu lá, viveu na Europa, viveu na Ásia, foi lá, para todo mundo chegar, os que se comprometeram com aquele, né, com aquele ato, estar no momento, no local, né? Então é uma logística impressionante, né? Impressionante. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, isso fazendo a nossa pesquisa e a nossa leitura. Com relação aos desencarnes coletivos, as pessoas podem ter sido cúmplices ou não. Elas podem ter se comprometido e ter sido cúmplices com crimes do passado, e agora vêm e vão desfalecer dessa maneira juntas, no mesmo acidente ou numa mesma circunstância, ou não. Porém, o que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser que elas têm o crime, né, a culpa daquele crime, mas não necessariamente fizeram o crime juntas. Mas vieram com aquela culpa e vão então desfalecer da mesma maneira, porque as circunstâncias, por assim dizer, vão favorecer. Faz sentido o que eu tô falando? Dá pra entender? Né? Então tá. Porque não porque tem gente que pensa porque fizeram tudo junto. Não necessariamente fizeram os crimes juntos, né? Uhum. Para ninguém ficar com medo, eu faço sempre família, assim, sou avó, né? A avó está sempre protegida.
Gente, ninguém paga o que não deve. Deus não dá pago privado para ambos os extremos. Fica com medo de sair aqui, ela pega fogo, explodir o carro. Para com isso. A gente se compromete com vidas passadas e a gente já sabe daqui. E o que é que isso significa? Que ninguém morre. Graças a Deus. A morte não existe. É só o corpo que recicla. Por favor, o objetivo dessa conversa não é para deixar ninguém com medo, né? De pegar avião, Não é para ficar com medo, mas é para esclarecer, para a gente tentar compreender as razões das coisas, por que é que as coisas acontecem. Esse é o motivo, né? Seguindo um pouquinho mais, né? Isso aqui está no livro Obras Póstumas de Kardec, essa passagem. E eles falam que 3 caracteres há em todo homem: o indivíduo e o ser em si mesmo, o membro de família e, finalmente, o cidadão, né? Então, temos aqui a nossa individualidade, temos nós, os seres que convivem com a família e com os amigos, e o ser em sociedade, né? Sob cada uma dessas faces, pode ele ser criminoso ou virtuoso. Isso pode ser virtuoso como pai de família, o cara é ótimo pai de família, mas vive passando a perna nos colegas, né, no povo, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser criminoso como cidadão e reciprocamente, ou seja, considerando esses 3 aspectos, qualquer indivíduo pode ser criminoso ou virtuoso. E mais ou menos ele vai ter os débitos em qual moeda ele estiver sendo criminoso. Faz sentido? Né? Então pode ser, poxa, mas meu Deus, esse meu amigo nunca pisou numa moça, numa formiga e tudo, mas não sabia, trabalhava lá no banco, vivia surrupiando o povo, sei lá o quê. Às vezes é bom na sociedade, em casa é um vilão. Pois é. Agora a Joana de Anjos fala que o homem integral, ele bom consigo mesmo, bom com a família e bom na sociedade. Integral. Leia a Joana de Anjos. Espetacular. Espetáculo, né? E o objetivo disso aqui, então, é para a gente compreender, são tantas as razões que promovem o desencarne de uma certa pessoa que a gente não pode julgar. Não tem como julgar, né? Mas e aí, afinal de contas, os desencarnes coletivos são planejados? A espiritualidade maior planeja aquela situação? Tô vendo todas. A Mônica diz que não. Depende. Tem situações que sim, tem situações que não. Por exemplo, vamos considerar a categoria dos desastres naturais. A espiritualidade fez com que aquilo acontecesse? Fez com que o tsunami acontecesse? A natureza, né? Mas quem está lá não é por acaso. Então, nesses casos, não necessariamente houve o planejamento, porém, eles sabiam que ia acontecer, não é? Tudo bem, não aconteceu o planejamento. Também, porém, as pessoas que deveriam desencarnar daquela maneira, vibracionalmente ou magneticamente, estavam atraídas e foram atraídas para aquela situação, né? Então, inclusive tá aí, eu ia falar depois, mas a Bia já fala. Quem tiver interesse, tem um livro muito interessante, o livro Transição Planetária, nós temos na biblioteca, do Divaldo, pelo Manuel Filomeno de Miranda, fala do tsunami no Oceano Índico, e conta, né, do lado espiritual, como é que foi o resgate, como é que as coisas aconteceram, muito interessante. Mas enfim, então vamos considerar, então tudo bem, por exemplo, os desastres naturais não tem como o determinismo acontecer, né? Na mesma, né? Os desencarnes coletivos, aí nós tiramos aqui do livro Consolador, na pergunta 250,
Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, convoca os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum no quadro de seus compromissos individuais. Compromissos individuais, você veja bem, né? Então, como nós estávamos falando antes, né, fica marcado a culpa no nosso perispírito e nós somos atraídos vibracionalmente, magneticamente para determinadas situações, circunstâncias e lugares. Mas agora vamos compreender, sendo ele pré-determinado ou planejado ou não pela espiritualidade superior, a espiritualidade superior sabe que vai acontecer. Eles já sabem, né? Eles captam as mentes, eles sabem antecipadamente, né? E vão estar preparados para a circunstância. Não sei quem lembra do livro Nosso Lar, até no filme, tem umas imagens muito legais. Eles dão um anúncio que a Segunda Guerra vai estourar. Antes já, né, eles reúnem o pessoal, os habitantes do Nosso Lar, e informam, olha, daqui a pouco, né, dentro em dias ou sei lá quanto tempo, vai estourar. Não tivemos como evitar, a humanidade está nesse estágio e infelizmente estamos em direção à Segunda Guerra Mundial. Prepare-se, porque nós vamos trabalhar dobrado, né, vamos ter que arregaçar as mangas. E aqui eu achei uma imagem muito legal do pessoal do Nosso Lar trazendo, né, os desencarnados, socorrendo, né. Isso também no livro Transição Planetária, você vê nos capítulos iniciais mesmo. Eles são desencarnados, trazendo os desencarnados. Os desencarnados trazendo, E no livro da Transição Planetária, também, os primeiros capítulos fala como funciona o planejamento de resgate do tsunami que teve na Ásia. Muito interessante, muito interessante. Então, eles estão preparados. Os resgates acontecem, porque ao mesmo tempo, também não querendo assustar, tem a espiritualidade superior auxiliando e há espíritos inferiores ou, né, sem conhecimento, para não dizer inferiores, né, ignorantes, que vão tentar se aproveitar da situação, né. E como funciona, aliás, voltando só um pouquinho, o suporte e o resgate espiritual, da espiritualidade, então, funciona. Eles sabem antecipadamente o que vai acontecer. O indivíduo, né, vai receber o suporte, se tiver o merecimento. A família, nós não vamos esquecer disso. O suporte envolve não só o indivíduo que vai desencarnar, mas já vai haver o suporte e o conforto para a família daquele indivíduo. Né? Então, vai em todos os âmbitos, né? O processo de desencarne coletivo, tudo bem. O acidente, o desastre aconteceu coletivamente, mas nós temos que parar para analisar certos detalhes. O desencarne é coletivo, porém, o passamento é individual. Não tem duas mortes iguais. Não tem. Mas caiu o avião. A pessoa não morre igual. Não morre. Não desencarna da mesma maneira. O passamento, o desencarne é individual. Não tem duas mortes, dois desencarnes iguais. Né? E o despertar é único. A morte é coletiva. Cada um desencarna de uma certa maneira e cada um desperta de uma certa maneira. É que nem nascer. Não tem dois nascimentos iguais. É gêmeos, mas nasce diferente, né?
um mais devagar, um fica dentro, um não quer sair, um tá com preguiça, né? É a mesma coisa no desencarne. Pode acontecer, pode ter caído o avião, mas um desencarnou antes de cair, outro desencarnou quando o avião caiu, não é? Então, e o que varia? Então, quais são os fatores que interferem, principalmente com relação ao despertar? O nível evolutivo, a maneira pela qual você vai passar, né, desencarnar e despertar do lado de lá, vai depender do seu nível evolutivo, do conhecimento da vida espiritual e do seu merecimento, do seu crédito com a humanidade e com a espiritualidade. Esses são fatores que vão determinar como, né? Porque a realidade existem pessoas nas mortes coletivas, nos desencarnes coletivos, que nem sentem. Por quê? Porque o espírito foi retirado antes da situação acontecer. Então a pessoa desmaiou antes, ou né, o espírito foi retirado, ele nem sente. Há pessoas que sentem, né, mais ou menos, foram afetadas. E tem pessoas que sofrem horrores até desencarnar, né? Então são muitas variantes. E essas variantes, vamos considerar esses fatores como determinantes de como isso vai acontecer, né? Alguma dúvida até aqui? Já estamos encerrando. Jesus, até quando? Sempre aconteceu, tudo bem, até quando isso vai continuar acontecendo? Exatamente o que diz aqui, ó. A necessidade de destruição existirá sempre? Poxa vida, né? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral, que nós falamos anteriormente. Mas, enfim, focando na primeira parte da resposta, conforme a humanidade for avançando moralmente, espiritualmente, né, os abalos, as destruições, as mortes coletivas vão, em teoria, diminuindo. Não necessariamente que não vão acontecer, por exemplo, não vai mais ter terremoto. Não é isso que vai acontecer, porque isso é cíclico, a Terra evolui junto com a gente. O objetivo disso, né, lembrando que nós falamos no começo, é a transformação, né? Nós vemos como existe, né, quando uma coisa dessas acontece, como a gente se comove, como o ser humano fica mais, né, sensível a ajudar o próximo, né? Então, Deus queira mesmo que nós aprendamos com essas circunstâncias e nos melhoremos, e porventura no futuro nós não vamos precisar sofrer tanto. Mas é isso, mais ou menos encerramos por aqui, tentando compreender um pouquinho, né, das razões. Quem tiver curiosidade de estudar um pouquinho mais o assunto, o Livro dos Espíritos, a Gênese e Obras Póstumas de Allan Kardec, tem vários itens e alguns capítulos que abrangem esse tópico. O livro, como eu mencionei, Transição Planetária, de Divaldo, por Manuel Filomeno de Miranda. O Nosso Lar, que menciona o caso da Segunda Guerra, eu não coloquei ali. Existe um outro livro muito interessante, se chama Somos Seis, de Chico, psicografado por esses seis que desencarnaram no edifício Joelma, que foi um incêndio que teve em São Paulo.